Bem, então, como está falando, uma definição muito importante, tá? É a noção de limite. Então, que definição é essa? Diz o seguinte: dizemos que limite da função f de x quando x se aproxima de a é igual a L se para todo número real delta maior que zero se for possível achar um outro valor epsilon maior que zero, tal que módulo de x menos a menor que epsilon, tá? Implicar módulo de f de x menos L menor que delta, tá? Bem, agora vamos traduzir o grego, né? O que isso aqui significa? Aqui é f de x menos L, né, em módulo menor que delta. Vou tentar fazer um desenho aqui nesse cantinho pequeno, tá? Então imagina o seguinte: imagina que você tem uma função aqui, o gráfico dela é esse. E aí você tem esse ponto aqui em questão, que é o ponto A, que é o ponto no qual você vai aproximar o valor x. E aqui seria o valor correspondente, tá? L. O que está dizendo? Está dizendo o seguinte, que sempre que você construir, se você conseguir construir uma vizinhança próxima de L, tá? Uma vizinhança aqui L mais delta e aqui L menos delta, você consegue uma vizinhança pequenazinha aqui, A mais epsilon, A menos epsilon, de modo que a imagem de todo mundo que está dentro desse intervalo vai estar dentro desse intervalo gerado, tá, ao redor de L. Vou fazer outra figura porque essa aqui ficou pequena demais, tá? Vou explicar de novo. Então, aqui você tem uma função. Digamos que estamos calculando o valor de A igual a 2, tá? E o valor de L, sei lá, igual a 3. Então, aqui está o 2, digamos. E aqui está o 3. Por que o limite de quando o x se aproxima de 2 é 3? Tá? Porque sempre que você conseguir algum intervalo aqui próximo de 3... você consegue um intervalo pequenininho aqui próximo de 2, de modo que as imagens dos valores que estão dentro desse intervalo ao redor de 2 caem dentro do intervalo ao redor de 3. Tá? Então, quando você desenha uma função, aqui o gráfico de uma função, sem desenhar, sem tirar o lápis do papel, é óbvio que você, sempre que você consegue um intervalozinho aqui, você consegue um intervalo bem pequenininho aqui, de modo que as imagens dos valores que estão dentro desse intervalo vão estar dentro, tá, daquele intervalo que você criou inicialmente, certo? Isso não vai ser verdade, por exemplo, tá, se você construir uma função que tem uma quebra. Tá? Então, digamos que seja um gráfico de uma função assim. Digamos que seja assim. Que ela deu um salto bem aqui no ponto ponto 5. Aí digamos que esse valor bem aqui é
sei lá, 3, e esse valor bem aqui é 6, certo? Como a bolinha está aberta aqui, está fechada aqui, é porque o f de 5 é exatamente igual a 6, tá? Não é esse aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a pergunta, será que o limite de quando x se aproxima de 5, tá? Dessa função f de x, ele é igual a 6? Será que isso é verdade? Bem, se fosse igual a 6, você ia conseguir construir um intervalozinho aqui, tá? Ao redor de 6, de modo que a imagem de qualquer intervalozinho pequeno ao redor de 5 estaria todo dentro desse intervalo próximo de 6. Bem, se você pegar a direita, tudo bem, né? Os caras que estão à direita do 5, a imagem dele vai cair dentro desse intervalo. Mas se você pegar valores de x que estão à esquerda de 5, os valores deles, tá, vão estar longe desse intervalo que foi desenhado aqui ao redor de 6. Tá? Por isso que o limite do f de x quando x se aproxima de 5 não é 6. Tá? Esse aqui é falso. Porque você não consegue desenhar aquele de forma precisa um intervalo aqui, tá? Para qualquer intervalo aqui você consegue um intervalozinho pequeno, de modo que a imagem está sempre dentro desse primeiro intervalo aqui no eixo y, tá certo? Mas assim, essa definição rigorosa que está no livro serve só para transmitir essa ideia de que a função não dá saltos, tá? Então, se em algum momento você precisa tirar o lápis do papel, então naquele ponto ela não é contínua. Enquanto você está desenhando sem tirar o lápis do papel, ela é contínua. Tirou o lápis do papel, para você continuar, ela deixou de ser contínua nesse ponto que você tirou ela do papel, tá certo? Então, se você desenhar aqui, vou deixar mais um exemplo, tá? Uma função que é assim, tá? Digamos que ela subiu aqui, digamos que ela subiu assim, até aqui, pontinho fechado, pontinho aberto, pontinho fechado, pontinho aberto, tá? E aqui continua indefinidamente, aqui continua indefinidamente. Então você pode ver, ó, que você precisou tirar o lápis do papel 2 vezes. Então nesses 2 pontos são pontos que a gente chama pontos de descontinuidade, tá? De forma que a função f de x é contínua no ponto A se limite de quando x se aproxima de A do f de x é igual o f de A, certo? Então, ela pode ser contínua em alguns pontos, pode ser não contínua em outros. Agora, alguns exemplos, tá? De funções contínuas. Por sorte, todas as funções que a gente trabalha, a maioria delas, tá? Se não for muito estranha, elas são contínuas. Então, por exemplo, funções lineares são contínuas em todos os pontos, tá? Funções quadráticas, né? Função de segundo grau é contínua, tá? Em particular, coisas que são mais gerais, né? Que são os chamados polinômios, que são coisas assim, né? A n elevado a xn, a n menos 1 elevado a xn menos 1, e assim vai sucessivamente até A1x1 mais A0, também são contínuos, tá? Funções exponenciais também são contínuas. Funções logarítmas também são contínuas. Então, toda essa galera aqui, certo? Tudo isso aqui são funções contínuas. Não só isso, tá?
Soma de funções contínuas é contínua, subtração de funções contínuas é contínua, produto é contínuo, divisão em alguns casos, tá? A maioria dos casos vai ser contínua, e composta também de funções contínuas também é contínua. Então, todas aquelas operações básicas que a gente aprendeu sobre funções, tá? Se forem duas funções contínuas, o resultado continua sendo contínuo, tá certo? Então, vamos escrever isso. Observação. Se f de x e g de x são duas funções contínuas, então, item A, então as funções a seguir são contínuas. A soma vai ser contínua, a subtração também vai ser, produto também vai ser, certo? O produto vai ser, a divisão vai ser, certo? Sempre que o g de x for diferente de zero, porque não tem divisão por zero, esse é o único motivo, tá? E vai ser contínua também, tá? A composta vai ser contínua, tá bom? Então, aquelas operações básicas fazem com que as funções continuem sendo contínuas. Então, um exemplo mais sofisticado. Então, soma, subtração, produto, divisão, composta. Tá? Então, um exemplo mais sofisticado de função contínua, por exemplo, é logaritmo de x ao quadrado mais 3x mais 1. Por quê? Porque essa aqui é uma função composta, em que a primeira aqui é uma função quadrática, é contínua, e a segunda é a função que está por fora, tá? Que é logaritmo, também é contínua. Então lembra o que é uma função composta? É como se fossem duas empresas em cadeia, né? Tem um insumo, né? Um insumo aqui, aí você tem aqui a primeira função, ela vai gerar um produto, né? E esse produto aqui, ele é utilizado como insumo da segunda empresa, que é a empresa G. Ela vai gerar G do f de x. Certo? Então, se essa função aqui é contínua, né? Então, nesse caso aqui, a primeira função seria a função x ao quadrado mais 3x mais 1. E a segunda função seria a função log de y. Né? Estou trocando aqui a variável só para deixar claro. Né? Esse aqui seria o y. Então, função contínua, o resultado também é contínuo, tá certo? Só que mais importante do que saber isso, é saber algumas propriedades, tá, dos limites. Então, eu vou passar a próxima página. Propriedades dos limites. Tá, então, vamos lá. Primeira propriedade. Diz o seguinte, que limite do f de x mais g de x, quando o x se aproxima de um determinado valor, tá? Isso aqui é o limite do f de x quando o x se aproxima de a, mais limite do g de x quando o x se aproxima de a também. Segunda propriedade seria muito parecida com essa, só que no lugar da soma, a subtração.
que eu deixei soma ainda. Limite do f de x, quando x se aproxima de a, menos limite do g de x, quando x se aproxima de a também. Vale para a soma, vale para o produto. Tá? Então, limite do produto é o produto dos limites. Então, limite aqui, quando x vai para o f de x, vezes limite do g de x quando x se aproxima de a também. E por fim a divisão. Vai ser a divisão dos limites, desde que o limite de quando x vai para do g de x seja diferente de zero. Tá? Então, observação importante, esse cara aqui, tá? Deve ser diferente de zero. Tá bom? Obrigado. A setinha tem que ser essa daqui. É esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui que tem que ser diferente de zero. Tá certo? Porque não existe divisão por zero. Se fosse permitido, então se ia ter alguma coisa dividida por zero, então ia acabar fazendo uma operação não permitida. Beleza? Então vamos fazer alguns exercícios que tratam sobre esse tema, tá? Então digamos que você tem aqui a função f de x. Vamos fazer o seguinte: calcule os seguintes limites. Limite de quando x vai para 3 de x, 5x mais 3 vezes x ao quadrado mais 1. Limite de quando x vai para 10, vai para 2 de 5 elevado a x, 5 elevado a x dividido por 2x. Tem que ser limite de quando x vai para 1, certo? De x ao quadrado menos 1 vezes x menos 1. Tá? Vou dar um tempo para vocês pensarem, tá? E aí, à medida que vocês tiverem dúvida ou forem fazendo, é só me chamar que eu vou aí. Calcula só o limite. Você tem essa função aqui. Eu quero saber o limite dela toda. Ela como um todo. Desse produto. No primeiro caso. Na C pode fazer o produto contábil? Na verdade, tem que fazer.